Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês quatro processos minerários que estava estudando e os quatro são do Diário Oficial da União. Tem só um que é da semana passada, que eu achei interessante trazer para vocês, que é esse primeiro aqui, que está na tela já do Instagram, e os outros são de ontem, acho que de ontem, isso, do dia 2/8. Estou gravando essa aula no dia 3/8. Lembrando que vocês podem também deixar sugestões de processos minerários que vocês gostariam de ser analisados. É só colocar aqui nos comentários que na próxima quinta eu trago esses processos para a gente ver com mais detalhes. No meu Instagram eu fiz o quiz só para dois processos. Os outros dois eu vou trazer aqui de bônus para vocês, que são situações muito parecidas e é daquele tipo de situação que a gente não acredita que foi indeferido por um motivo bobo. Então vamos entender aqui esses dois processos do Instagram primeiro. Esse processo um é sobre registro de licença. E aqui eu trouxe de novo um caso para vocês, um caso recente, porque tem muita gente que ainda tem essa dúvida se o registro de licença ele pode mesmo ter um prazo de validade indeterminado, igual uma concessão de lavra. E nesses casos a gente vai ver que pode sim, e vai entender qual tipo de documentação que precisa ser apresentada para que esse requerimento, esse registro de licença, ele tenha prazo indeterminado. E na segunda pergunta eu trouxe exatamente isso, quais tipos de documento que fica condicionado à validade do título de registro de licença. E trouxe aqui algumas opções, a licença ambiental, a autorização, declaração do superficiário, a licença específica municipal e ali as alternativas B e C. O segundo processo minerário, vamos por primeiro, né? Vamos aqui para o cadastro primeiro, do primeiro processo, para começar certinho na sequência dos stories. Então, esse é o número do processo minerário, que, como eu falei para vocês, é um processo da semana passada que eu estava lendo o Diário Oficial e achei interessante guardar esse processo e trazer aqui para vocês. Ele foi publicado no dia 28/7, esse registro de licença. E aqui, só para vocês entenderem os eventos do cadastro mineiro. Teve o protocolo lá em abril de 2022 do registro de licença, do requerimento de registro de licença. Foi protocolado também o pedido da licença do órgão ambiental competente na ANM, a comprovação desse pedido de licença. Teve uma exigência que foi protocolizada antes mesmo, foi respondida antes mesmo de ser protocolada. Isso é possível, a gente consegue fazer isso, a gente está acompanhando o processo pelo SEI, pelo Sistema Eletrônico de Informações, porque lá a gente consegue ver os pareceres, né, os ofícios, antes mesmo deles serem publicados no Diário Oficial da União. Então, aqui, se vocês não podem estranhar isso ter sido antes, mas deve ter sido isso exatamente o que aconteceu. Esse processo estava sendo bem monitorado, eles verificaram que ia ser publicado esse ofício, que já estava disponível no SEI, e eles se anteciparam e responderam essa exigência. E aqui, de novo, eles colocaram aqui outro cumprimento de exigência, não sei se é referente à mesma coisa, enfim, tem que olhar o processo direitinho no SEI. E aqui, por fim, eles protocolizaram a licença ambiental, lembrando que a licença ambiental para registro de licença é documentação, é documento obrigatório para poder ser emitido. Então, por mais que você tenha apresentado todos os documentos lá, tem os documentos obrigatórios no ato do protocolo do requerimento e a licença ambiental, primeiro você tem que apresentar até 60 dias depois do protocolo de requerimento, que foi exatamente o que esse titular fez aqui, ó, ele protocolou no dia 20/4, e a comprovação do protocolo do pedido da licença ambiental ele fez aqui no dia 17/6 em até 60 dias após o protocolo dele do requerimento de licenciamento, do registro de licença. E aqui ele foi apresentar a licença ambiental, na verdade ele apresentou duas vezes, não sei o que aconteceu, eu tenho que olhar melhor no processo. Foi apresentar aqui em 24/3/2023 e o licenciamento dele foi autorizado em 28/7/2023. E aqui, hoje, inclusive, ele protocolou uma nova licença ambiental. A gente pode entender melhor esse processo minerário, inclusive referente aqui à data de vencimento, no SEI, a complementação da documentação. Mas, já para adiantar para vocês, o que fica amarrado à validade do registro de licença? Qual documento? Não é a licença ambiental, não é o período de vigência da licença ambiental, da licença de operação. É a licença específica do município, é o prazo de licença específica do município ou a autorização, declaração, na verdade, a autorização do superficiário, porque a declaração, quando é superficiário próprio, quando é o próprio titular
do registro de licença, ele é o dono da terra, não precisa de uma autorização, né? A gente apresenta a declaração. Até coloquei meio incongruente lá no quiz para vocês. Mas aqui nesse caso seria, então, a autorização do superficiário e o registro de licença municipal, não é a licença ambiental. Então, aqui já respondi a pergunta para vocês. Então, é possível, sim, a gente ter esse tipo de licenciamento. Na verdade, hoje em dia é muito mais difícil, eu até me surpreendo quando eu vejo esses processos tão recentes com esses prazos indeterminados, porque dificilmente prefeituras, que é quem emite geralmente a licença municipal específica, prefeitura ou secretaria de meio ambiente municipal, dificilmente elas dão esse prazo indeterminado, porque é uma forma delas fazerem um controle melhor dessa extração e também arrecadar, dependendo do município. Tem município que cobra para emitir essa licença específica. A gente consegue descobrir qual documento foi amarrado ao prazo de validade por aqui. Principalmente nesses documentos de nota técnica, por exemplo, ou algum tipo de parecer. Até aqui no título mesmo de registro de licença, a gente consegue ver, se tiver descrito, qual foi o documento que eles amarraram. Só falou que este registro de licença tem prazo de validade até indeterminado, ou seja, até a exaustão da jazida. Até esse titular decidir que não tem mais viabilidade ou esgotar mesmo o recurso mineral dessa área, ele pode solicitar a renúncia desse título, mas vai ficar para sempre com ele. Bom, aqui possivelmente, olha, tem aqui o registro de licença expedido pela prefeitura, isso aqui é de Alagoas, esse processo. Aqui tem o número dele, não tem prazo de validade, tem só a data de emissão. E possivelmente aqui o titular desse registro de licença, ele também é o titular da superfície, ele é o proprietário da terra. E aqui eu falei para vocês que tinha um parecer aqui em cima, cadê ele? Aqui. Essa nota técnica. Ou nota técnica ou parecer é onde tem a análise de fato do requerimento de registro de licença. Observem aqui, isso aqui já até achei que eu queria. Olha, a licença expedida pela autoridade administrativa do município, que é a licença específica municipal, o prazo dela indeterminado. E aqui é a mesma data que tem lá no registro de licença. A autorização do proprietário também é prazo indeterminado, que ele não falou se é próprio superficiário ou não. A gente consegue. Tem uma autorização do superficiário aqui, então a área é de uma terceira pessoa. E aqui tem as outras informações relevantes. Aqui, eles constataram que não foi apresentado a licença ambiental no ato do protocolo, mas ela pode ser apresentada depois. E vamos só ver aqui o finalzinho, que é onde eles concluem de fato. Exigências, tarará, tarará. Eles pediram o plano de fechamento de mina, que não foi adequado, então eles fizeram a exigência em cima do plano de fechamento de mina. Mas em relação à data, como eu falei para vocês, esses são os dois documentos que ficam amarrados à questão da validade do registro de licença. Então, é a licença do município, a licença específica do município e a autorização superficiária. Lembrando, gente, que são duas licenças mesmo, é a licença específica do município e a licença de operação, não é a mesma coisa. Pode ser que o município também emita, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente seja responsável por emitir as duas licenças, mas são duas coisas diferentes. Se atentem para isso. A licença ambiental é a licença de operação para extração. A licença específica do município é o órgão gestor, a autoridade administrativa do município responsável por estar ciente dessa extração e autorizar. Então, são dois documentos diferentes. Aqui, bem tranquilo esse primeiro processo, agora eu vou voltar para os stories para a gente ir para o segundo. O segundo já é um pouco mais específico, que eu quis trazer a questão do aditamento de nova substância mineral para vocês. Em outra aula daqui do curso, eu já trouxe sobre a questão de você comunicar nova substância e pedir a inclusão dela para registro de licença. Dessa vez é para concessão de lavra. Para concessão de lavra é um procedimento um pouco mais complexo, mas não é impossível de ser realizado. Primeiro eu perguntei o que é o aditamento de novas substâncias. E é exatamente a resposta da letra A, que é a inclusão ao título de lavra de nova substância mineral. E esse tipo de aditamento, esse tipo de procedimento, o aditamento de nova substância, não é aplicável a todos os regimes, da forma que é na concessão de lavra.
Na construção de lavra, a gente tem um passo a passo, que foi essa segunda pergunta que eu coloquei para vocês. Se você sabia qual é a documentação necessária para ser aprovado um aditamento de substância mineral na fase de construção de lavra. Então, a fase de construção de lavra ela tem algumas peculiaridades em relação a esse aditamento. Quando a gente fala de aditamento de registro de licença, que a própria ANM usa esse termo, mas eu não acho mais correto, mas ela utiliza, é, é muito mais simples, é só você comunicar o início de nova substância e solicitar a ANM para incluí-la no registro de licença. Agora, na concessão de lavra, você tem que apresentar documentação técnica. Então, aqui, se a gente estudar um pouco esse histórico desse processo minerário, a gente vai entender o que é essa documentação técnica. Eu, inclusive, já fiz também esses processos de pedidos, esses procedimentos de aditamento de novas substâncias. Tem aula também no curso do zero ao domínio do processo minerário, como fazer o passo a passo para fazer esse aditamento. Então, esse é o processo minerário que estava nos meus stories. Também é um processo recente, que ele foi autorizado aqui, ó, em 2 de 8 de 2023. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Aqui tem só uma substância, que é o granulito. Se vocês olharem na publicação do Diário Oficial da União, a gente vai ver que a substância que foi aditada foi o fosfato. Então, foi autorizada a extração também de fosfato para essa substância, mas vocês percebem que no cadastro mineiro ainda não tem a substância fosfato, e por que que isso acontece? Porque é muito recente ainda, olha aqui, aqui o processo minerário e aqui foi a substância que foi editada. Porque é muito recente, então a ANM ainda não atualizou aqui no cadastro mineiro, mas isso é importante estar atualizado no cadastro mineiro. Observe que eu já passei por essa situação e deu uma dor de cabeça na hora da CEFEM. Porque na hora lá que a gente vai declarar CEFEM para essa nova substância, que é o fosfato, para esse caso específico, e ele não está aqui no cadastro mineiro, significa que lá na hora de emitir o boleto não vai conseguir puxar essa substância também. Então tem que solicitar para a ANM colocar de fato essa substância aqui no cadastro mineiro para a gente conseguir gerar a CEFEM para essa nova substância, porque vai vender o minério e não vai conseguir gerar CEFEM. Então, pode ser que tenha essa dor de cabeça. E eu já tive essa dor de cabeça, mas a ANM resolveu rapidamente. A gente era a mesma situação aqui. Teve um aditamento aprovado, mas na hora de emitir a CFEM não aparecia a substância do aditamento, que já tinha sido aprovado há um tempo. Então, a gente teve que entrar em contato mesmo com a parte dos sistemas da ANM para eles resolverem. Então, vamos entender qual a documentação necessária para fazer o aditamento de nova substância. Aqui a gente tem um histórico do processo bem interessante. E eu queria voltar, não vou ver todo o processo minerário aqui, se vocês tiverem curiosidade se tem o nome, é porque vocês têm o número do processo, porque tem 1 milhão de eventos. Começou com uma pesquisa até chegar à fase de construção de lavra, então muita coisa aconteceu, e esse processo é um processo de 2001. Então aí ele já tem mais de 20 anos de existência. Então tem muitos procedimentos aqui que foram acontecendo, tem um histórico bem robusto desse processo, daí vocês podem se deliciar nele depois, né, se debruçar sobre ele depois. Aqui o que a gente vai focar nesse processo é a partir daqui, desse relatório de pesquisa Nova Substância Protocolizada. Eu quero que vocês, na verdade, tenham aqui, eu acho que essa parte do relatório de reavaliação de reservas é interessante. Teve primeiro esse relatório de reavaliação de reservas aqui em 2017 e ele foi aprovado em 2018. Só que possivelmente eles não, quando eles fizeram esse relatório de reavaliação de reserva, foi somente ainda para a substância granulito. Aqui, quando eles protocolizaram de novo, em março de 2018, já foi relatório de pesquisa nova substância. E por que que eles chamaram dessa forma? Eles já estavam utilizando o que é previsto lá no regulamento do Código de Mineração do Decreto 9.406 de 2018. A gente pode continuar a pesquisa mineral mesmo na fase já de concessão de lavra, que é o caso desse processo minerário aqui. E aí, a gente pode apresentar um relatório de pesquisa complementar, que não tem mais o que fazer, né? Já está na fase de concessão de lavra, não precisa de um alvará de pesquisa para isso. E foi o que eles fizeram, eles apresentaram esse relatório de pesquisa de novas substâncias. Mas o que eu faria aqui diferente? Eu faria um comunicado primeiro dessa ocorrência. Mas eles colocaram aqui, ó. Eu não tinha visto. Eles fizeram esse comunicado, ó, de ocorrência de nova substância mineral. Eles apresentaram esse relatório de reavaliação de reservas, aí não dá para saber se já tinha essa nova substância ou não, na minha cabeça era só o granulito mesmo, porque aqui, de novo, eles apresentaram um relatório de nova substância que foi protocolizado. E aqui eu já considero que foi fosfato, que eles fizeram uma pesquisa mais aprofundada sobre isso.
Aí teve algumas exigências aqui da INEM e tudo mais, o relatório foi aprovado aqui, ó, em 2/10/2019, e aqui, em 11/10/2019, teve o protocolo do aditamento de novas substâncias, mas aqui não é só um ofício simples. Percebam o que, que eles fizeram toda a construção. Comunicação da ocorrência de nova substância mineral, por que isso aqui é importante? Se a gente não fizer essa comunicação antes, a ANM vem e dá uma multa em cima disso, porque tem previsão de multa quando a gente não comunica e já apresenta um outro relatório de pesquisa direto. Então, primeiro, essa comunicação. Segundo, apresentar ou relatório de reavaliação de reservas ou esse relatório de pesquisa de nova substância. E daí depois você vem com o pedido de aditamento dessa nova substância, que é com a apresentação do plano de aproveitamento econômico. Eu já vi também, já fiz também dessa forma e foi aprovado você já apresentar tudo de uma vez. Por exemplo, você apresenta o comunicado, só que respeitando a ordem, apresenta o comunicado, pode ser até no mesmo dia. Apresenta o comunicado de ocorrência de nova substância, depois você vai lá e apresenta o relatório de reavaliação de reservas ou o relatório de pesquisa de nova substância, depois o plano de aproveitamento econômico, tudo no mesmo dia. E já com esse plano de aproveitamento econômico, você já está solicitando o aditamento de nova substância. E como que a gente consegue ter certeza disso aqui? Estudando um pouco melhor aqui no Sistema Eletrônico de Informações, ó, porque o mesmo evento de aditamento de substância que foi feito aqui em 11/10/2019 está referente ao protocolo do Plano de Aproveitamento Econômico, que a partir disso tudo foi desenrolado, foi analisado, a INEM analisou, mas assim, aqui é apenas que está fechado, né? A análise está sigilosa, possivelmente por conta das reservas. A INEM preferiu deixar essa análise fechada. Mas a gente consegue ver a publicação, e vou mostrar para vocês a publicação do Diário Oficial da União, dessa nova substância que foi editada. É que eles fizeram tudo direitinho nesse processo também, porque foi protocolizada nova licença ambiental para essa nova substância, porque você não pode extrair nova substância sem ter autorizado a licença ambiental também. Então, tomem cuidado com isso, porque eu já tenho o aditamento na ANM, mas você precisa ter também a licença ambiental para poder você extrair. E se você não fizer nada disso, estiver extraindo sem ter esse aditamento de nova substância, o que acontece? Você está lavrando em desacordo com a sua portaria de lavra, com a sua concessão de lavra. Por quê? Porque não estava autorizada essa substância e você também fica suscetível a sanções. Mas aqui eles fizeram tudo certinho, e inclusive apresentaram um plano de fechamento de mina, atualização do plano de fechamento de mina, antes do prazo de vigência final, já que eles eram um título de lavra em operação. Então, eles apresentaram aqui direitinho. Esse processo é muito interessante. Vale a pena depois vocês verem com calma toda essa documentação que está aberta. Infelizmente, né, o plano de aproveitamento econômico não está aberto. Mas, assim, essas coisas da ANM, esses despachos, talvez seja interessante aprofundar mais um pouco. Então, esses foram os dois processos que eu trouxe para vocês. E aqui, até nos stories, eu já sinalizei quais seriam os dois outros, que são os mesmos motivos de indeferimento. Ambos se tratam de registro de licença, mas em situações diferentes. Esse aqui é uma mudança de regime. Então, esse aqui era. Não, não, é indeferimento sem oneração. Mas ele veio de uma mudança de regime. Peraí, eu acho que eu tô vendo o mesmo processo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver esse aqui, 047 de 2023. 115 de 2020. Ah, eles são os processos iguais que eles vieram nas. Ah, agora entendi. Nas datas diferentes, não tinha visto que um processo era associado ao outro. O que aconteceu nesses processos aqui? Gravem bem o número deles. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Esse aqui é o processo original, vamos chamar assim, a autorização de pesquisa ou alvará de pesquisa, que ainda estava com um prazo de validade ok. Ou seja, a pessoa, na verdade, se ela quisesse continuar com essa alvará de pesquisa, ela apresenta o relatório final de pesquisa aqui, porque já passou o prazo dela de apresentar o pedido de renovação, de apresentar o relatório parcial de pesquisa. Então, tomem cuidado com isso também. Mas eles fizeram um protocolo de mudança de regime que foi para a mudança de regime para registro de licença. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, em ambos os processos, que os dois têm o formulário de análise da ANM, esse parecer aqui 240. Aqui foi indeferido sem oneração esse pedido de licenciamento, porque ele vê, se vocês olharem aqui, ó, o processo original é exatamente a autorização de pesquisa que a gente estava estudando. Então, cria-se um novo processo minerário quando a gente faz esse pedido de mudança de regime. Então, a gente tem dois processos minerários, o original,
que era o alvará de pesquisa, e o novo processo, que é o requerimento de registro de licença. Aqui ele foi indeferido sem oneração. Ótimo que... Na verdade, ótimo não, porque a área fica livre, mas na verdade já existe esse outro processo aqui. Então, se uma pessoa vê isso aqui sem oneração e for lá e requerer de novo, não pode, porque tem esse outro processo ainda vigente, que ele ainda não caiu. E aqui foi indeferido a mudança de regime. Mas vamos ver aqui primeiro o formulário de análise do requerimento de registro de licença. Isso aqui eu achei até meio exagerado a NM indeferir por conta disso. E foi até uma discussão que a gente teve num dos grupos de WhatsApp para dúvida. Olha só, foi indeferido por conta de não apresentar a comprovação de registro no órgão de registro do comércio CNPJ. Aqui, gente, isso realmente é um documento obrigatório para você instruir um requerimento de registro de licença. E lembrando que mudança de regime, a gente tem que seguir a documentação obrigatória como se fosse um requerimento novo para aquele regime que a gente está buscando. Então, segue as mesmas regras. E aqui, o que aconteceu? Eles não apresentaram. O que é essa comprovação de registro no órgão de registro? É o seu contrato social da empresa. E o contrato social da empresa ele é diferente da certidão simplificada da junta comercial. Por que eu estou falando isso? Porque já teve uma dúvida em relação a isso no grupo. Se eu apresento o contrato social, eu sou obrigada a apresentar é, a certidão da junta comercial? Não, não é. Por quê? Eu falo isso até por experiência própria com a minha empresa. Quando eu criei a minha empresa e fiz o contrato social dela, meu contador foi lá e inscreveu a minha empresa já na junta comercial do estado do Pará. Então, assim, eu posso pegar e requerer uma área dessas, no nome da minha empresa, e apresentar somente o contrato social, porque eu tenho certeza que a minha empresa já está inscrita na junta comercial do estado. Mas se a gente se depara com aqueles contratos muito antigos, contratos sociais muito antigos, né, de uma empresa de 1900 antigamente, vale a pena vocês darem uma revisada nisso, se a empresa está de fato cadastrada na junta comercial, porque às vezes o registro já expirou. Então, vale a pena sim fazer essa consulta. E aqui o registro de CNPJ, eu gosto sempre de apresentar também o cartão de CNPJ que a gente gera lá na Receita Federal, no site da Receita Federal, aquele comprovante. Eu adoro fazer pesquisa naquele site da Receita Federal também, para ver se os CNPJs estão regulares ou não, para pegar contatos também dos titulares. E é uma ferramenta muito útil para a gente. Nossa, desculpa, minha voz falhou. Mas basicamente, observem, foi um erro bobinho, que a ANM foi lá e deferiu. O resto foi tudo muito bem apresentado. Foi apresentado a RT, o memorial descritivo, o formulário eletrônico padrão, a planta de situação, comprovante de pagamento e o memorial explicativo. E também teve a licença municipal específica apresentada, olha, certinho, um prazo de 5 anos. Essa aqui tem validade de 5 anos, então esse registro de licença não seria por prazo indeterminado. Tem aqui a declaração superficial também com prazo de 10 anos. Nesse caso, olha que interessante, voltando ao gancho lá do registro de licença com prazo determinado. Esse aqui, como a gente tem 2 prazos para os documentos principais, que a ANM vincula a validade do registro de licença, ela vai utilizar aqui o prazo de validade menor. Então, para esse registro de licença, ela utilizaria essa validade de 5 anos aqui da licença específica, e não a validade de 10 anos. A vantagem do titular desse requerimento é que ele não vai precisar estar a cada 5 anos solicitando para o superficiário, só a cada 10. E na licença no município, sim, ele vai precisar pedir essa renovação. E aqui, bem aqui embaixo também, eles colocam um motivo de indeferimento sem oneração e fala aqui que está desacompanhado dos elementos elencados no artigo 164 da Portaria 155 de 2016, DNPM 155. E aqui embaixo eles reforçam também a questão do indeferimento sem oneração. Então, cuidado com isso. Eu vou só abrir o outro SEI também para vocês verem que tem o mesmo parecer. Praticamente, eu não cheguei a ver se era o mesmo número. 239, não, que é 240. Mas ele é bem parecido. Ele só colocou aqui o histórico do processo minerário. E aqui a mesma coisa, eles analisando esse pedido de mudança de regime. Coloca as mesmas informações, mas são pareceres diferentes para cada um estar no seu processo minerário.
Bom, aqui a gente encerra a aula de hoje. Espero que tenha trazido muitos insights aí para vocês, até essa questão de aditamento de novas substâncias, essa parte do registro de licença que a gente pensa que é simples, mas é bom ter essas malícias também, principalmente em relação à documentação obrigatória. Uma bobeira, teve o pedido de mudança de regime indeferido. E daí vai ter que fazer de novo, então é retrabalho, né? Vai ter que pagar a taxa novamente também, fazer tudo de novo. Combinado? Vejo vocês na próxima aula. Já sabem, se tiverem qualquer dúvida ou se quiserem deixar sugestões de processos minerais para serem analisados na próxima quinta-feira, coloquem aqui nos comentários que será muitíssimo bem-vindo. Até mais.